Bom dia, queridos. Quero convidá-lo nessa manhã a ler comigo o Salmo de número 1. Você se lembra que nós estamos lendo aos domingos pela manhã essa sequência de salmos e tendo terminado aqueles salmos finais na semana passada, a gente fez de Salmo 141 até o 150. Então eu tomei a decisão de começar no Salmo 1, voltar ao início dos Salmos, com algumas explicações iniciais a respeito desse livro. Existe em muitos de nós um apreço muito grande pelos Salmos, mas ao mesmo tempo também muitos de nós têm certo receio de estudar o livro dos Salmos por diversos motivos. Por exemplo, às vezes a gente não sabe direito quem escreveu o Salmo. Entre os autores, nós sabemos que pelo menos 73 dos salmos foram escritos pelo rei Davi, 10 deles pelos filhos de Corá, 12 deles pela família de Asaf, Asaf e seus filhos também, 2 deles Salomão, 1 Moisés, 1 Emã, 1 Etã. Mas ainda assim, ficaram 50 salmos sem uma autoria definida. E esse é um dos motivos do porquê a gente se confunde um pouco nos salmos. Uma outra dificuldade é entendermos uma divisão no livro dos salmos. Nos dá a impressão, às vezes, de que não existe uma ordem nesses salmos, um começo, meio e fim. Nós sabemos que já no primeiro século, talvez até antes disso, os salmos eram divididos em 5 livros. Algumas bíblias trazem essa divisão, chamando o livro 1, o livro 2, os 150 salmos divididos em 5 livros. E no final de cada um desses salmos, então, a gente tem uma doxologia, uma adoração a Deus. A tradição judaica afirma que esse número 5 se relaciona com o Pentateuco, o livro da lei dos judeus, do povo de Israel. Mas a verdade é que teólogos, ao longo da história, não conseguiram provar uma relação direta como essa afirmada pelos judeus. De qualquer maneira, nós sabemos que os salmos são considerados o inário de Israel. Os salmos contêm palavras que exaltam o nome de Deus e relatam também o relacionamento de um povo com o Senhor Deus. A minha ideia, então, ao estudarmos regularmente os livros dos Salmos, é despertar em nós um amor pelas Escrituras e aprendemos com ela princípios de adoração relatados aqui nos Salmos. Hoje, nós vamos começar com o Salmo de número 1. Esse Salmo de sabedoria serve como uma introdução a todo o livro de Salmos. E este capítulo 1 é um capítulo que, apesar de ser curto, ele abrange um grande conteúdo relevante para todos nós, porque ele vai falar sobre pessoas, sobre os caminhos que essas pessoas trilham em sua vida e as consequências desses caminhos. Então, em última análise, o Salmo vai nos apontar o fim que esses caminhos nos levam. Então vamos ler o que diz o salmista aqui. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Salmo número 1. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar e entregar esse momento nas mãos do nosso Deus.
Pai querido, te agradecemos por esse salmo, por mais essa manhã em que as suas bênçãos se renovam. Te pedimos, Senhor, para que a tua palavra fale conosco nessa pequena meditação agora pela manhã. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. O Salmo 1, então, nos apresenta esses dois tipos de pessoas, os justos e os ímpios. E ele nos apresenta também o destino de cada uma dessas pessoas. Vamos mais uma vez ler versículo por versículo, tirando algumas aplicações para nós. Primeiro, nos versos de 1 a 3, nós temos apresentado aqui para nós a vida dos justos. Olha o que diz aqui a Escritura. Bem-aventurados, o salmista começa, ou seja, feliz, Isso expressa uma profunda alegria, uma satisfação em Deus. Então o salmista começa assim, bem-aventurado ou feliz é este homem que não anda no conselho dos ímpios. E ele não anda no conselho dos ímpios porque ele não se mistura com os ímpios. Ele leva uma vida justa. Esse tipo de gente que leva uma vida justa é caracterizado então aqui nesse versículo por 3 atitudes. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não vive pedindo conselho para quem é ímpio. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não fica parando para conversar, ele não é aquela pessoa que se relaciona com pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, não senta numa roda para ter comunhão, para compartilhar as mesmas ideias com esses que são escarnecedores. Em outras palavras, o justo ele evita a associação com pessoas que o levariam a pecar por suas influências. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que o justo não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No versículo 2 nós lemos que, ao invés de fazer isso, antes o seu prazer está na lei do Senhor, é com isso que ele gasta o seu tempo, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, isso tem a ver com uma contemplação regular e consistente da palavra de Deus em sua vida, com o propósito de alcançar sabedoria e também uma vida de obediência. Esse é o alvo, essa é a descrição da vida do justo. No verso 3 ele continua dizendo, esse homem que age assim, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Uma árvore frutífera, naquele contexto próximo ao deserto, era um símbolo de bênção. E esse homem que é justo, ele tanto é abençoado como também abençoa outros, pois a sua vida dá frutos. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Quantas vezes nós não desejamos uma vida bem sucedida? Ninguém faz coisas pensando em falhar, em fracassar, não é mesmo? Mas aqui nós temos então esse segredo, esses passos para uma vida bem-sucedida. Para sermos bem-sucedidos aos olhos de Deus, é necessário que eu tenha prazer na lei do Senhor. No versículo 4, então, nós temos o oposto do justo, a vida dos ímpios. O verso 4 diz, os ímpios não são assim como os justos, são, porém, como a palha que o vento dispersa. A palha é uma figura comum naquela época de uma cultura de plantio. A palha, ao contrário do fruto que tinha valor nutritivo, a palha era considerado algo totalmente sem valor, algo desprezível. E a partir então do verso 5, o Salmo nos traz essa divisão judicial entre o justo e o ímpio, quando ele diz, é por isso,
que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que esse verso aqui nos ensina é que os perversos e pecadores não prevalecerão. A NVI traz a tradução: eles não resistirão no dia do julgamento. Ou seja, eles não serão aprovados no julgamento feito por Deus. Esse é o destino dos homens perversos, é o que o Salmo nos aponta aqui no versículo 5. E por fim, nós temos o versículo 6, a reafirmação das consequências tanto para justos como para ímpios. O texto diz, no verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há 3 palavras que nos ajudam a entender esse versículo. Primeiro, essa palavra aí, conhece, né? O Senhor que conhece o caminho dos justos. Essa palavra indica mais do que apenas um conhecimento racional de quem é justo, né, diante dele, mas aponta também para uma intimidade que o próprio Deus tem com esses que são justos, né, que são seus filhos e andam num caminho de justiça. Uma segunda palavra desse versículo é a palavra caminho. Ele usa caminho dos justos versus o caminho dos ímpios. E a palavra caminho traz para nós essa ideia de um estilo de vida. Então, justiça e impiedade, mais do que uma ação isolada nas nossas vidas, é vista aqui pelo salmista como um estilo de vida. Não é? Qual tem sido o seu estilo de vida? Um caminho de justiça ou um estilo de vida que é evidenciado pela injustiça, né? Pela impiedade? É isso que o Salmo está nos chamando a atenção aqui. E a terceira palavra, então, é dizer que o caminho dos ímpios perecerá. Né? Essa palavrinha perecerá significa que um dia esse caminho do perverso vai ter fim, ele vai acabar e Deus vai estabelecer uma nova ordem, uma nova justiça vai prevalecer na terra. E aí então não vai haver mais espaço para o caminho da injustiça e da impiedade. Então, sabendo dessas distinções que o Salmo nos apresenta, né, eu quero trazer para nós aqui 3 aplicações, né, que estão bem claras para mim no texto de hoje. A primeira delas é a importância, né, de evitarmos as más companhias. Lembrando, né, que elas corrompem os nossos bons costumes. Então, a questão não é se as más companhias, as companhias de pessoas ímpias, elas vão corromper os nossos costumes. A questão é quando elas vão corromper, porque a Bíblia é bem clara em afirmar que as más conversações corrompem os seus bons costumes, né? Então, não é uma questão de se vão, mas é uma questão de quando. Se você tem andado em más companhias, em algum momento, elas vão corromper seus bons costumes. Uma segunda aplicação, clara para nós aqui no texto, é esse desafio, né, que nós temos em nos alegrarmos, em termos prazer no estudo da palavra, na leitura, na meditação, na memorização, que o meu prazer realmente esteja na palavra de Deus. Que essa seja uma realidade em nossas vidas. E uma terceira aplicação é sabermos, né, que uma vida justa, ela é firmada nessa palavra. E uma vida assim, né, que é justa e firmada na palavra, ela é o segredo do sucesso, né? De sermos bem-sucedidos aos olhos de Deus. Uma vida assim vai nos levar a abençoar outras pessoas, dando frutos para Deus, evitando assim aquela vida descrita no versículo 5, né? Uma vida inútil, como a palha, né?
nós queremos evitar isso em nossas vidas. A minha oração, então, a partir desse salmo, é que Deus nos ajude a vivermos vidas justas. Que Deus nos ajude a entendermos, né, o valor da palavra de Deus. Esse valor, tanto para o nosso próprio benefício, mas também o valor da palavra de Deus para nos relacionarmos com o nosso Deus. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus mais uma vez esse texto, as nossas vidas. Eu quero pedir para que Deus realmente nos dê a disciplina necessária e esse prazer, né, na lei dele, né, na sua palavra. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos pela sua palavra e pelo início desse livro que é tão completo nessa descrição do relacionamento entre um povo e o seu Deus. Senhor, te peço para que as nossas leituras em Salmos nos ajudem a entender como estes homens de Deus no passado se relacionavam com o Senhor e usavam muitas desses salmos cantados para expressar o seu relacionamento com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Te pedimos, Senhor, para que a partir da leitura dos salmos e o entendimento deles, nós possamos levar uma vida de uma adoração mais profunda, de uma intimidade maior com o Senhor e com a Tua Palavra. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela sua atenção. Tenham todos um domingo abençoado e nos vemos mais tarde na mensagem de Gênesis. Deus abençoe vocês. Até mais.